Amém, amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa comunhão e que possamos juntos transbordar em edificação, transbordar em tudo aquilo que nós já estamos cheios por meio do Espírito Santo. E hoje eu trouxe um tema aqui e uma passagem muito conhecida, né? Eu acredito que qualquer criancinha da Igreja de Cristo conhece a história do rico e o Lázaro. E o tema que eu trouxe para nós trabalharmos aqui nesta noite é: estou dormindo espiritualmente? Estou dormindo espiritualmente? Isso aí é uma pergunta que nós iremos refletir ao longo desse estudo. Mas, de antemão, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. E vai dizer o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, irmãos, essa parábola, ela é muito conhecida, riquíssima. Nós podemos extrair dessa parábola diversos assuntos. E hoje está proposto para nós uma pergunta: estou dormindo espiritualmente? Quando nos deparamos com essa parábola, a princípio pensamos que Jesus quer nos mostrar a vida após a morte.
de fato, a gente tem uma noção da vida após a morte. A gente tem uma noção que todos nós iremos morrer, tanto justo como injusto. E temos a noção de que haverá uma separação nesse dia, o que pode ser chamado de um pré-julgamento, né? Porque todos esses que morreram, assim como nós também que estamos aqui hoje, vivos fisicamente, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ponto principal dessa parábola não é falar sobre a vida após a morte, mas sim falar sobre a vida nesta vida, né? A gente se perguntar como eu estou vivendo. Será que eu estou vivendo da maneira que Cristo propõe que eu viva? Ou será que eu ainda estou dormindo? Ou será que eu nem estou vivendo? Na época de Cristo, os doutores da lei acreditavam que se uma pessoa fosse rica, ela teria a aprovação de Deus, né? Quanto mais riqueza essa pessoa tinha, essa pessoa era abençoada por Deus. E até hoje a gente vê em muitas doutrinas errôneas que essa teologia da prosperidade, né, que você precisa ter, né, que foi Deus que proporcionou em sua vida, você tem que ter, você tem que buscar, você tem que determinar, e não é bem assim, né? Jesus, ele combate esses doutores da lei e fala, em outras parábolas, ele falou a respeito das riquezas, né? Aliás, eu trocaria esse termo para o nosso estudo aqui, riquezas, eu trocaria por conforto espiritual, distração ou falta de fé. Porque é interessante a gente colocar na nossa cabeça que tanto o pobre quanto uma pessoa rica, ela pode inverter esses papéis. Tanto o pobre, ele pode negligenciar a palavra de Deus durante a vida toda, quanto um rico, ele também pode ser um dispenseiro do Senhor e usar em favor, administrar tudo aquilo que Deus proporcionou na vida dele em favor do reino. Então, não que nós não possamos assim fazer pré-julgamentos, né? Porque há possibilidade de um rico se tornar um cristão? Sim, como qualquer outro. Só depende dele, né? Agora, o que acontece é que o rico agora ele não vai colocar mais o luxo, ele não vai mais colocar as coisas que ele vinha fazendo anteriormente como prioridade, e sim a obra do Senhor. E nesses três tópicos, o conforto espiritual, ele nos permite acreditar que tudo vai bem, né? Ele nos permite acreditar que nós somos autossuficientes, que nós não necessitamos de ajuda espiritual. Ah, eu não preciso de um conselho de um irmão mais velho. Eu não necessito, eu já sei de tudo, eu já conheço tudo. Não. Aí é que está o problema. Outro fator também é o estacionamento, né? No caso, eu só vou fazer isso. A gente não procura se desenvolver em outros setores do reino, né? Então, é bom a gente analisar esse tópico, saber que a gente é capaz de se desenvolver mais e mais no reino, né? Não estacionar, né? Não ficar nessa zona de conforto. Mas minha vida está indo tão bem, não preciso estar fazendo isso.
Não, a gente precisa. A gente precisa estar lutando diariamente, né, contra as nossas fraquezas, contra nossos erros, né, procurando pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido diariamente por meio da palavra do nosso Senhor. O outro tópico é a distração. A distração tira o nosso foco do nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Um exemplo que eu poderia destacar aqui é o exemplo de Pedro, está lá registrado em Mateus, capítulo 14, versículo 28, a qual ocorre aquela tempestade, eles veem de longe a Jesus, e aí Pedro, corajoso, né? Como sempre, ele vai na frente e diz: Mestre, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E aí Jesus simplesmente fala com Pedro: Venha, Pedro. E aí Pedro, com toda a coragem, ele consegue andar alguns passos, né? Mas a caminhada é longa. E aí quando Pedro se depara, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele sente medo. Então o medo distraiu Pedro. O medo fez com que Pedro não conseguisse chegar até o alvo dele. Então, muitas coisas podem tirar o nosso foco, né? Esse momento aí da pandemia, acredito eu, tirou o foco de muitos irmãos. Essa questão de estar separados, né? Tirou juntos, nós já estamos sujeitos a cair. Imagine separado, entendeu? O mundo tem muitas coisas a oferecer. O que é que pode nos distrair? O que é que está nos distraindo? Será os problemas, as doenças, a preocupação, né? Será o nosso trabalho? Será, sei lá, um problema familiar que a gente está tendo em casa, que a gente não está conseguindo resolver? Então, várias coisas podem nos distrair. Eu confesso, falei até com alguns irmãos, que nesse tempo de pandemia, era um tempo que a gente deveria estar se alimentando espiritualmente, lendo mais a Bíblia. Eu confesso, eu falo por mim, que eu relaxei, entendeu? Eu acredito que alguns irmãos também relaxaram, entendeu? Isso aí é grave, isso aí é muito. A gente precisa se alimentar espiritualmente. Então, isso aí se torna uma distração, pode fazer um irmão cair. A falta de fé, né? A falta de fé é o fim da vida espiritual para qualquer cristão, porque a fé é o incentivo da aceitação, né? A gente não veio para aqui à toa. Alguém nos falou de Jesus. Foi gerado em nós o interesse de conhecer a Jesus. Então, Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, alguém nos despertou o interesse de conhecer esse homem, né, a qual está proporcionando para nós a salvação. Mas precisamos estar acordados, né? A caminhada ainda é longa. E é interessante também a gente analisar que a fé ela se manifesta nas necessidades espirituais. Eu me lembro que um irmão falou na igreja, no grupo da Igreja de Cristo da Bahia, ele nunca viu a igreja orar tanto. Aquilo ali chamou minha atenção. Inclusive, foram pedidos muita oração pela esposa
desse irmão, que teve uma melhora, e depois a mesma veio a óbito. Mas você vê que a necessidade, ela faz que a gente se aproxime mais de Deus, entendeu? Aquela pessoa que a gente conhece, que malmente fala de Jesus, né? Se você falar de Jesus, ela rejeita. Se tiver entubado agora, numa situação de vida ou morte, com certeza, se você falar de Jesus com essa pessoa, ela vai aceitar, porque ela não tem opção. É a única, é a única salvação, a única pessoa que pode ajudar naquele momento. Então, a fé, ela se manifesta nas necessidades espirituais de todos, de cristãos e não cristãos. Todos esses fatos, eles nos levarão ao abismo se nós não acordarmos. Muitos irmãos adormeceram, mas estamos aprendendo ainda a lidar com as perdas desses irmãos. Para aqueles que se foram e viveram uma vida como Cristo ordenou, nós nos alegramos, né? E carregamos o bom exemplo enquanto vivemos ao lado desses irmãos, né? Com certeza a gente carregou muito bom exemplo do lado dos irmãos que se foram. A gente, quem é aqui, se eu falar aqui de evangelismo e falar um velhinho da cabeça branca, sorridente, todo mundo vai saber quem é que eu estou falando. Um irmão que é um exemplo, era um exemplo para nós, no que se diz respeito a tudo na Igreja de Cristo, né? Então, para nós é muito importante carregarmos esse bom exemplo. Mas também há aqueles que estão abandonando o primeiro amor, né? Há aqueles que jogaram tudo para o alto. Mas para esses ainda há esperança, ainda há tempo de se arrepender, tá de onde caiu, né? Como João falou, a igreja de Éfeso, né? Abandonaste o primeiro amor, arrependei-vos, levantai-vos de onde caiu. Era uma igreja forte na fé, né? Uma igreja, depois de 30 anos que Paulo escreveu aquela carta de Efésios, eles, infelizmente, esfriaram, estavam fazendo as coisas mecanicamente. É o que não pode acontecer conosco. O rico, na passagem que acabamos de ler, ele clamou por uma segunda chance, mas infelizmente ele dormiu a vida toda. O rico, ele não era um ignorante. O rico, ele conhecia Moisés, o rico conhecia os profetas, mas não seguiu como lhe fora recomendado. Nós conhecemos a Jesus e estamos acordados ou ainda dormimos? Se fosse dada uma oportunidade a esse homem, será que ele trocaria toda a riqueza que ele tem para ele poder ter uma segunda chance? Para ele poder viver como Cristo ordenou? Com certeza, né? Esse homem, ele estava num lugar de tormento, ele estava num lugar quente, muito quente. Ele pede ao pai Abraão para permitir que Lázaro molhe a ponta do dedo para poder refrescar a língua dele. Então, imagine o lugar aonde esse homem estava, né? Temos que lutar para não ir também para esse lugar, né? E nós estamos dando valor? A Bíblia nos diz em Mateus 6:33, buscai o reino em primeiro lugar.
Estamos buscando o reino em primeiro lugar? Irmãos, é hora de nos perguntar se estamos vivendo realmente esta vida. Estamos transmitindo aquilo que estamos aprendendo diariamente ou estamos apenas guardando para nós mesmos? Estamos falando de Jesus com os nossos parentes, colegas de trabalho, vizinhos? Estamos usando das oportunidades? Se não falarmos de boca, que possamos falar em ações, né? Com um bom exemplo. Estamos fazendo isso diariamente? Estamos ajudando o nosso próximo, independente se é irmão ou não é irmão, né? Porque a parábola que a gente acabou de ler, a gente viu que o Lázaro desejava comer as migalhas do rico. Será que esse rico ele não viu que aquele homem ali desejava comer as migalhas dele? Será que ele nunca enxergou aquele homem? Com certeza, né? Mas o contexto histórico de Israel, a gente sabe que essas pessoas que tinham lepra eram uma das pessoas mais discriminadas que tinha, né? Eram as pessoas mais rejeitadas que tinha. Então a gente imagina o sofrimento que era para esse homem, né? E é importante, irmãos, também para nós olharmos para dentro dos nossos lares, olharmos para a nossa família, né? Não adianta a gente ser bonzinho fora, né? Apresentar Juarez é um ótimo irmão, né? Aqui na igreja, ajuda, faz tudo, né? Vizinho, colega de trabalho, todo mundo fala bem. Mas em casa, como é que está em casa, né? Então precisamos olhar para dentro da nossa família, até porque a família é a base principal da nossa vida. Se essa corda chamada família se romper, grande será o estrago. Muitas das vezes esse estrago ele pode ser até irreversível, a depender das situações, né? Toda essa realidade da pandemia nos aproximou mais e mais da nossa família. Como estamos vivendo com a nossa esposa? Estamos amando a nossa esposa? Nossa esposa está nos respeitando? Estamos dando bom exemplo para os nossos filhos? Será que estamos conduzindo a nossa casa no caminho correto? Ou também pediremos ao pai Abraão que mande alguém na nossa casa no último dia? Eu acredito que não haverá essa oportunidade. Então, vamos aproveitar a oportunidade que é agora, vamos abrir os nossos olhos e vamos acordar, né? Vamos falar mais eu te amo, vamos aprender a perdoar, aproveitar essa oportunidade, porque depois que acaba, depois que a pessoa está ali no caixão, a gente não tem mais a oportunidade de estar falando essas coisas, né? Então, irmãos, a hora de acordar é agora, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar, até porque um atleta que não treina, ele não completa a corrida. Como é que um atleta ele vai ter um bom desenvolvimento? E se ele não completa a corrida, ele não vai ganhar a coroa, né? A coroa incorruptível que está prometido para aqueles que completam essa carreira. Assim também como um soldado que não se prepara fisicamente e psicologicamente. A este também, se não houver uma preparação da parte dele, todo o batalhão
vai sucumbir por causa dele. Eu estava lendo a respeito dos soldados romanos e a gente vê, né, um exército tão poderoso que conseguiu conquistar grandes partes aí do mundo, né? Mas o exército, eu estava lendo que eles, um protegia o outro. Ou seja, se um daqueles ali fosse atingido, todo aquele regimento ali também seria atingido. E Paulo vai falar sobre a armadura do cristão, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, né? E retratando essa formação, os utensílios, né, que um soldado ele usava para poder seguir bem, né, ser bem-sucedido nas batalhas. E Satanás, ele tem lançado setas, ele tem arrastado muitos irmãos à derrota, mas juntos, irmãos, nós podemos resistir. Devemos animar uns aos outros, né? Até o próprio Paulo, na sua segunda prisão, está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, né? Ele recebeu ânimo de Onesíforo, né? Imagine aí, ele foi praticamente abandonado por todos aqueles que o ajudaram, né? Mas teve um entre eles que deu ânimo a Paulo. Paulo estava num buraco, num local de difícil acesso, e esse irmão, ele deu ânimo a Paulo, ele foi visitar Paulo. Provavelmente ajudou a levar essas cartas à Irmandade. Tanto que Paulo ele vai clamar por misericórdia. Que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, né? Provavelmente, quando ele escreveu essa carta, esse mesmo, ele já havia falecido. E aí, Paulo deixa esse registro que nos fortalece. Você hoje que está aí do outro lado, que não é, que ainda não faz parte da família de Cristo, mas que é parente de algum dos nossos irmãos, quando você tiver oportunidade, leia sobre essa passagem, porque essa passagem ela nos faz passear tanto no inferno como no paraíso. Cabe a você decidir, cabe a você escolher. Todos nós temos essa oportunidade e essa oportunidade foi dada gratuitamente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que está aí do outro lado, reflita, reflita nessa palavra que não é minha, mas que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos permanecer firmes no Senhor, independente das nossas fraquezas, possamos buscar ânimo em Cristo Jesus. E assim como Lázaro viveu nessa vida, que possamos viver sem cochilar, para que o adversário não tenha oportunidade nas nossas vidas. Que Deus continue abençoando a